Sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais difíceis da vida é criar uma criança. Olá, mamães! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Maternizando. Aqui nesse quadro a gente vai conversar sobre diversos assuntos que vão te ajudar a ter uma maternidade mais equilibrada, eficiente e feliz. Eu sou a Marcela Cerqueira, eu sou mãe da Mariana de 5 anos e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como ensinar os nossos filhos a lidarem com as emoções. Eu acho que esse é um dos assuntos que eu mais gosto, né? Mas esse é um assunto muito complicado da gente abordar, da gente tratar, porque se você, assim como eu, foi uma criança que cresceu ali nos anos 80, quer dizer, cresceu não, né? Porque eu nasci nos anos 80, respeita a minha história. Eu cresci nos anos 90. A gente ainda teve resquício ali daquela criação que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram, e a gente não era tratado como criança, né? A gente não era visto como... Acho que é complicado falar isso, né? Mas a gente não era visto como um ser humano que tinha poder de escolhas e decisões e poder agir de uma maneira como criança. A gente era tratado ou como um adulto ou como, é só uma criança. E tudo isso é muito complicado, porque a gente cresceu nesse ambiente, a gente foi educado de uma maneira como a gente não podia opinar em muita coisa, a gente não podia ser criança de verdade, né? A gente era sempre muito reprimido, essa é a palavra. A gente sempre foi criado para reprimir as nossas emoções, né? Então, não chora, engole choro, isso é coisa de bebezinho, olha lá que fulano tá rindo de você porque você tá chorando. Então, a gente conseguir quebrar esse ciclo e ensinar os nossos filhos a lidarem com as emoções, ensinar os nossos filhos a lidarem com as frustrações é muito difícil, porque a gente tem que primeiro tratar a gente, sabe? Tratar a nossa criança interior ali, né? É muita terapia, é muita pesquisa, é muita conversa e é muita paciência, porque isso não é fácil. Eu lembro que uma vez eu recebi uma mensagem no meu Insta, né? Que uma menina falou assim, nossa, eu queria muito ser uma mãe como você, que não grita, que não briga. Eu falei, gente, tudo bom, querida? É lógico que eu grito, que eu brigo, que eu sou um ser humano. Eu explodo assim como qualquer outra pessoa. Só que eu entendo que esse explodir é minha responsabilidade. Eu não posso responsabilizar a Mariana, eu não posso responsabilizar a minha filha por um estresse meu, né? Porque eu explodi, porque eu fiquei nervosa, porque eu saí do meu eixo e falar, a culpa é dela. Não, a culpa é minha. Eu não soube lidar com a minha emoção naquele momento. Então, quando a gente fala de ensinar os nossos filhos a lidarem com as emoções deles, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções primeiro. Mas isso não é do dia pra noite, isso não é fácil, isso não vai ser um passo de mágica. É muito trabalho interno, né? E por que isso é tão importante? A gente sabe que as emoções estão aí o tempo todo, né? Os nossos filhos vão ter relação ali com os amiguinhos, vai chorar porque um amiguinho pegou o brinquedo dele, vai ficar triste porque ele queria um brinquedo que a mãe não pôde comprar, vai ficar triste porque ele queria comer de almoço um sorvete e você tá dando arroz e feijão. Então a criança ela vai ser exposta a diversas emoções durante todo o dia até a vida adulta, até a velhinha. Então assim, a gente é exposto às nossas emoções o tempo inteiro. E aprender a lidar com essas emoções, aprender a reconhecer essas emoções, eu acho que é o principal, porque elas vão existir. É inevitável. A tristeza, a gente fica triste, a gente fica alegre, a gente fica pé da vida, a gente fica com raiva. Isso é inevitável, isso vai acontecer. O que muda é a maneira como a gente vai lidar com elas, né? E ensinar os nossos filhos a lidarem com essas emoções vai facilitar até o nosso processo, né, de educação deles na fase adolescente, na fase adulta, né? Quando eles já forem maiores, eles vão conseguir lidar melhor com isso. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha essa consciência de educar, né? De ensinar os nossos filhos a lidarem com as emoções, porque isso que a gente está dando para eles é um presente para a infância que vai perdurar até a vida adulta deles, né? Então, eles com certeza vão ser adultos diferentes do que nós somos hoje em dia. É porque eles vão aprender, eles vão agir de maneiras diferentes perante a frustração e tal. Só que assim, eu sei que é um assunto muito complicado, porque muita gente fala, mas é uma geração muito Nutella, porque os pais, que educação positiva é uma educação permissiva, porque isso não tem nada disso. A gente está realmente preparando os nossos filhos para o futuro de uma maneira diferente. E eu acredito, gente, que não exista certo e errado na educação. Existe aquilo que você entende que faz sentido para a sua configuração familiar, para a sua rotina, para o seu dia a dia, e é a forma como a gente escolhe ensinar os nossos filhos e educar os nossos filhos. Mas, independente da educação que você escolha e a forma como você escolhe educar o seu filho, ensinar o seu filho a lidar com as emoções
é de uma importância absurda, não só para a vida infância dele, né, para a infância, como para a vida adulta também. E aí a criança precisa entender quais são essas emoções. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? Eu acho que esse filme é um exemplo maravilhoso, porque ele mostra que a criança, quando ela vai nascer, quando ela nasce, né, ela tem só o sentimento da alegria, ela só vai ter a alegria. E aí logo em seguida já vem a tristeza. Então ela vai lidando com a tristeza, depois vem o nojinho, depois vem o medo, depois vem a raiva, então ela vai tendo que lidar com todas essas emoções. E aí a criança entender qual emoção ela está sentindo naquele momento vai ajudar muito a ela se regular e entender o que está acontecendo na cabecinha dela. Quando a Mariana assistiu esse filme pela primeira vez, acho que ela tinha uns 3 anos mais ou menos, foi até uma indicação da escola, ela começou a entender, daí ela falava para mim assim, mamãe, agora a tristeza que está na minha cabeça. Mamãe, agora é o raiva que está na minha cabeça. Então ela consegue entender quais são os sentimentos aqui que está acontecendo com ela. Por exemplo, quebrou o brinquedo preferido. Quebrou meu brinquedo preferido. Filha, você tá com raiva? Você tá muito triste? Eu tô muito triste. Então tá bom, tá tudo bem você ficar triste porque quebrou o seu brinquedo. Então, começar a nomear as emoções faz com que a criança entenda o que está acontecendo dentro da cabeça dela, o que ela está vivenciando naquele momento. Então, se você puder, mostre esse vídeo, esse filme para o seu filho, sente com ele e explique para ele, tente trazer isso para o dia a dia. Foi uma coisa que eu fiz com a Mariana e me ajudou muito. Então, sempre que ela ficava nervosa por algum motivo, eu falava, ela tá com raiva, né? Mariana, quem cai? O raiva tá na minha cabeça. Então vamos tirar o raiva daí, então? Vamos pensar em outra coisa? Vamos fazer alguma coisa? Então, ela entender quais são as emoções. Eu tô triste? Eu tô feliz? Eu tô com muito medo disso. Eu vou no escuro, eu tô com muito medo. Não, eu tô com muita raiva. Então, ela começa a entender e começa a dar nome, ela começa a saber identificar que aquilo ali é realmente um sentimento, é realmente uma emoção, não é uma coisa da cabeça dela que surgiu do nada, entende? E aí vem a questão mais complicada que a gente não teve na nossa infância. Se você, assim como eu, a criança dos anos 90, você não teve isso na nossa infância, que é validar o sentimento da criança. Gente, por que cargas d'água toda vez que uma criança cai, a gente automaticamente fala, chora não foi nada não. Não foi. A criança caiu, ela bateu o joelho, ela sentiu dor. Foi alguma coisa. Por que quando um adulto cai, né, tropeça, machuca, a gente vai lá, a gente ajuda ele a levantar, a gente acolhe. Vem cá, deixa eu ver o que aconteceu. Agora, quando é uma criança, a gente fala, foi nada não. Acabou o choro. Não, cara, a criança caiu. Valide aquele sentimento dela. Tá tudo bem ela chorar. E se ela chorou só por causa do susto? Tá tudo bem ela chorar por causa do susto. Ela assustou e ela tá chorando por causa do susto. Quando você tá triste, né? Quando eu não gosto de ninguém chegar pra mim e falar, Passou. Passou. não passou. Eu tô triste. O sentimento ainda tá aqui. Então, validar o sentimento da criança, né, e ajudar a criança a nomear esse sentimento, vai ajudar a criança a se entender, né, a entender que ela está sendo validada. Falar, opa, esse adulto está se importando com o meu sentimento. Então quer dizer que se a criança quiser, por exemplo, sua filha quer almoçar sorvete e ela tá chorando porque ela quer almoçar sorvete, você vai dar sorvete para ela. Não é isso. Só que validar, falar, olha, filha, tudo bem, você tá muito triste porque você queria almoçar sorvete, mas você não pode almoçar sorvete. Eu entendo que você está triste, tá tudo bem você ficar triste, mas você vai almoçar arroz. Nessa calma? Claro que não, às vezes rolam uns estressinhos. Mas validar o sentimento dela. Fala, beleza, você tá triste, tá tudo bem, você está triste por causa disso. Só que isso não vai mudar o fato de que a coisa vai continuar acontecendo. Às vezes a Mariana, ela, sei lá, quebra algum brinquedo dela sem querer. Aí depois ela quer brincar com o brinquedo dela. Daí ela fala, mas meu brinquedo tá tudo bem. Filha, tá tudo bem você ficar triste, tá tudo bem você chorar. Chorar não vai resolver o brinquedo. Ele não vai colar de volta porque você está chorando. Mas vai te ajudar a colocar essa tristeza para fora. Tá tudo bem, vem cá, eu te acolho. Só que isso é uma coisa muito difícil, porque como eu falei, né? A gente vem de uma geração que foi muito invisibilizada. A gente foi tratado de uma maneira como, foi nada. Chorou e, tá fazendo birra. É birra à toa. Tá fazendo birra. Cara, não é à toa. A criança, o máximo de frustração que ela conhece na vida dela é querer comprar um brinquedo que a mãe não pode comprar pra ela. Mas isso aí não é nada, achando por bobeira. Não, pra ela não é bobeira. Sabe quando você passa por uma dor muito grande e todas as outras parecem uma dor pequena? O máximo de dor que você conhece é aquela dor maior que você passou. A criança ainda não conhece a dor maior que ela passou,
foi não ter o brinquedo que ela queria. Então aquilo pra ela é o ápice. Meu Deus, eu tô sofrendo muito. Eu queria muito aquele brinquedo. Né? E ela tá sofrendo. Só que é difícil a gente lidar com isso no dia a dia. Por quê? A gente nem sempre tá com o emocional preparado para lidar com aquela criança que tá fazendo birra, que tá chorando porque ela queria um brinquedo que você não pode comprar. Então, por isso que eu falo que a gente precisa estar muito bem preparado, a gente precisa cuidar muito bem da nossa saúde emocional para poder conseguir lidar com a criança naquele momento. Porque como é que a gente vai acalmar a criança se a gente não está calmo? É muito difícil. Então, esse processo de permitir que a criança exerça, coloque para fora aquele sentimento dela, permitir que a criança sofra o quanto ela quer sofrer, dar um ambiente seguro para ela ali, faz com que a criança se sinta bem, faz com que ela tenha os sentimentos dela realmente validados. Mas, de novo, isso não é fácil, viu, gente? Olha, teve uma situação, assim, várias vezes, de estar no mercado com a Mariana e ela queria uma bicicleta X lá, e se joga no chão e deita no chão. Eu tinha duas escolhas. Eu poderia catar a Mariana pelo braço, sair com ela esgoelando pelo mercado inteiro, ou ficar com ela até ela se acalmar. Pois é, já tiveram algumas vezes que eu fiquei com ela até ela se acalmar. Sentava no chão e todo mundo julga em volta. Nossa, que uma birra, a mãe não tá fazendo nada. Não, eu tô fazendo. Eu tô ensinando a minha filha a se acalmar. Eu sentava no chão com ela. Você tá triste, filha? Tudo bem, eu vou ficar aqui com você. Deixa ela botar pra fora. Porque é a mesma coisa quando a gente tá chorando e alguém fala pra gente, chorou, e chega. Você não vai parar de chorar. Você precisa ir se acalmando. E aí, nessa situação, onde uma criança tá fazendo a birra dela ali e a mãe tá de fora, quem que é o cérebro maduro daquela relação ali? Somos nós, cara. É a gente que precisa se regular e ensinar a criança a se regular naquele momento. E aí, assim, eu uso várias técnicas com a Mariana, mas acho que a principal que eu usei muito, quando ela era mais novinha e ainda uso até hoje, cheira a florzinha, sopra a velhinha. Tá nervosa? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Até pra mim, às vezes eu falo isso, tô nervosa e cheira a florzinha, sopra a velhinha. Porque é uma maneira dela respirar fundo e se concentrar na respiração e ir acalmando aos poucos. Ah, sempre funciona? Óbvio que não. A gente não tá falando de matemática, 2 mais 2. A gente tá falando de um ser humano que tem sentimentos e situações variadas. Mas eu tento e ensino a Mariana a fazer isso, porque não é sempre que eu vou estar perto dela. Quando ela tiver uma frustração, ela pode estar ali na rua aqui brincando com os amiguinhos e chorar por algum motivo, ou crescer vida adulta e ficar triste por algum motivo e não saber se regular. Então, ensinar a criança a respirar fundo, a ir voltando aos poucos, vai ajudando. Então, encontra a melhor técnica, para você fazer com o seu filho, para que ele consiga se autorregular. Isso não vai acontecer da noite para o dia, até porque o córtex frontal ali, onde fica essa parte de maturidade ali, vai se calcificar lá para os 21 anos. Então, assim, a criança vai ficar aí durante um bom tempo sem saber lidar com as emoções. Gente, adulto não sabe lidar com a emoção direito, que dirá uma criança de 5 anos, que acabou de chegar na Terra, faz só 5 anos que ela está aqui. Então, tenha muita paciência. Não é fácil, mas usar essas técnicas ao seu favor aí vai te ajudar nesse processo e vai ajudar a criança a entender como que ela tem que fazer para se acalmar. Hoje, o que eu faço muito com a Mariana, às vezes ela fica nervosa, tá brava comigo porque eu não deixei ela fazer alguma coisa que não podia fazer. Vou dar exemplo de sorvete, tá? Ela tá brava comigo porque ela queria almoçar sorvete e eu falei pra ela que ela tem que comer arroz e feijão. E ela vai pro quarto chorando, brava. Você quer abraçar? Encostar coração com coração? Então vem cá, abraça a mamãe. Eu não quero. Então tá bom, então fica aí. Deixa a criança quieta. Não adianta você tentar forçar alguma coisa sem a criança se sentir à vontade, ela não vai querer. Pensa sempre, se coloca sempre no lugar da criança. Você tá estressado, você quer alguém te abraçando, você não vai querer. Então tente sempre se colocar no lugar da criança. Acho que o principal é ter esse olhar para a criança como um ser humano de verdade, não apenas uma criança, como as pessoas gostam muito de falar, é só uma criança. Não, é uma criança que está triste por motivo XPTO e precisa se acalmar. Então, é o nosso papel ajudar essa criança a se autorregular ou oferecer um ambiente seguro. Tem crianças que às vezes entram em crise, ficam muito nervosas, jogam coisas no chão, bate a cabeça na parede, quer bater nas coisas. Cara, então a gente tem que oferecer um ambiente seguro para essa criança, evitar que ela se machuque, mas que ela consiga colocar para fora as emoções dela e se acalmar. Acho que esse é o principal, é ajudar a criança a se acalmar.
Um outro ponto muito importante é a gente estimular a comunicação e conversar com os nossos filhos. De novo, eu volto na questão da geração. A gente teve resquício da nossa criação aí que a gente não podia abordar vários assuntos ou falar de tudo como a gente se sentia, porque a gente não tinha essa abertura com os nossos pais. Principalmente porque a gente era invalidado. Ai, eu tô muito triste porque... Vou dar adolescente, né? Ai, porque minha amiga brigou comigo. Ai, que bobeira. Ai, fala sério. Ai, que bobeira. Quantas e quantas vezes a gente não ouviu isso? E se você tem um filho adolescente, quantas e quantas vezes você não falou isso? Ai, que bobeira. Tá triste por causa de uma amiga? Ai, para de ser boba. Depois você arrumou outra amiga. Não dá pra gente tratar assim, porque, de novo, esse é o ápice de sofrimento que aquela criança conhece. Então, a gente permitir que a criança conte pra gente, dar esse ambiente seguro para ela poder conversar, desabafar, e que a gente dê atenção de verdade pro que a criança tá falando. Né, que a gente olhe para aquela criança e se importe com ela. Ai, mamãe, eu tô triste porque hoje, lá na escola, minha amiga tomou a boneca da minha mão. Fala, é mesmo, filha, tomou a boneca? O que você sentiu? Como é que foi? O que aconteceu? Dê importância a esses momentos, porque você construir isso, né, a gente ter essa construção na primeira infância, vai resultar lá na frente, em adolescentes que vão se abrir. E a gente, assim, nós somos pais e mães, né? Nós não somos amigos dos nossos filhos, né? Amiguinha de escola, mas a gente precisa ter uma comunicação aberta e oferecer esse espaço seguro para a criança se comunicar e colocar para fora as coisas que elas estão sentindo, porque é com a gente que ela vai aprender. Somos nós que vamos educar os nossos filhos, sabe, para esse universo. Então, permitir essa comunicação, incentivar a comunicação e contar como foi o seu dia. Sempre que eu vou buscar a Mariana, pergunto: e aí, filha, como é que foi seu dia? Ah, foi chato. Fiz nada de legal. Ela sempre fala isso. Aí eu comecei a contar sobre o meu dia pra ela. Nossa, filha, hoje a mamãe fez isso, isso e isso. Nossa, filha, hoje a mamãe ficou muito triste por causa disso, disso, disso. Aí ela começou a contar sobre o dia dela também. Sempre que eu inverto o papel, eu falo do meu dia, as coisas que eu vivi naquele dia, se eu fiquei triste, se eu fiquei com saudade, se eu chorei, se eu não chorei. Eu começo a contar pra Mariana as coisas que eu vivi. Aí ela começa a contar as coisas que ela viveu também. Porque ela se sente confiança, ela se sente que ela pode falar, porque eu tô contando, eu tô compartilhando com ela, eu tô dando esse espaço, eu tô dando essa abertura para ela, sabe? E aí a criança, ela enxerga a gente como um ser humano. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gente ser um exemplo pro nosso filho de saber lidar com as emoções. A gente nunca vai conseguir ser um exemplo. A gente nunca vai conseguir ser um exemplo 100% perfeito, maravilhoso, porque nós somos humanos. Inclusive ontem eu tive uma conversa sobre isso com a Mariana, porque ela falou, mas você também ficou brava. Porque eu falei pra ela que ela não pode gritar, que ela não pode falar assim, que ela precisa se acalmar antes de falar. E ela falou assim, mas você também, mamãe. Você, quando vai brigar comigo, você precisa se acalmar antes de falar comigo, porque você também ficou brava comigo. Eu falei, filha, tudo bem. A mamãe, assim como você, é um ser humano e a gente também erra. Eu só preciso reconhecer e entender que eu errei e te pedir desculpa. E outra coisa, né, gente? Peçam desculpas aos filhos de vocês. Ai, que absurdo, eu sou pai, eu sou mãe, como é que eu vou pedir desculpa? Gente, entenda o seu filho como um ser humano. Enxergue o seu filho como um ser humano. Se você entende que você ultrapassou um limite e desrespeitou o seu filho de alguma forma porque você extrapolou nas suas emoções, peça desculpas, tá tudo bem. A chance do seu filho pedir desculpa para você de volta em qualquer outra situação é muito maior, porque ele vai conseguir ter esse respeito mútuo com você. Mas voltando ao assunto da questão de ser exemplo, é muito difícil a gente ser exemplo. Porque não é sempre que a gente vai saber lidar com as nossas emoções. Às vezes a gente começa a ficar nervoso, às vezes a gente estoura, ou às vezes a gente chora demais. E tá tudo bem. Nosso filho precisa entender que está tudo bem a gente extrapolar o limite, né? A gente ir muito além, só que a gente precisa se regular e voltar para o eixo e mostrar para eles como a gente se regulou, mostrar a gente respirando, mostrar a gente se acalmando, porque aí ele vai entender o que ele tem que fazer também. E de novo, gente, não é um processo fácil. Eu acho que é um processo muito difícil. Eu sigo alguns perfis, né, de psicólogas e mães que falam sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, na descrição. São mulheres maravilhosas que eu aprendo sempre, né, a cada postagem que elas fazem, a cada explicação que elas dão. E é um assunto que eu gosto muito, como eu falei. É um assunto que muito me interessa. Só que não é um processo fácil. É uma escolha diária que você tem para cada vez que você tem que lidar com uma frustração do seu filho ou com uma birra do seu filho por algum motivo. E a gente precisa, e aí falando um pouco sobre
o geral, assim, a gente precisa olhar um pouco mais, com um pouco mais de carinho para todas as mães que estão passando por esse tipo de situação. Sabe quando você tá no shopping center e aí você vê uma criança se esgoelando, fica assim olhando, fala, criança mimada. Não fala isso. A gente não sabe o que aquela mãe tá passando. A gente pode passar por uma situação parecida com a dela. Então, não fique julgando. E aí, se você for a mãe que tiver com o filho nessa situação, acolha o seu filho. Ah, mas tem um monte de gente olhando. Não tô nem aí para as pessoas que estão olhando. A minha preocupação naquele momento, né, da minha filha tá fazendo uma birra ali, tá fazendo uma birra, tá extrapolando muito ali, é acalmar a minha filha. É mostrar para ela que ela tem em mim uma pessoa de confiança, que ela pode realmente se sentir segura naquele ambiente que eu tô com ela. Às vezes a gente fica, né, fala, ah lá, fulano tá te olhando chorar, ih, ai que vergonha, todo mundo vendo chorar. E daí que é todo mundo vendo chorar, gente? Deixa a criança chorar. Ela precisa colocar as emoções para fora. A gente cresceu dessa forma, tendo que reprimir as nossas emoções. E a gente não pode querer fazer o mesmo com os nossos filhos. É muito doído isso. Ah, mas eu cresci assim e não morri. O objetivo era esse, gente? Não era esse o objetivo. O objetivo é a gente crescer de uma forma saudável. Então, se isso faz sentido para você, se você entende que é importante para o seu filho que ele cresça sabendo lidar com as emoções dele, estude, procure artigos, procure perfis que falem sobre isso. E eu espero muito que essas dicas possam te ajudar de alguma forma a tentar levar um dia a dia mais tranquilo e entender que assim, todo mundo passa por isso. Até aquela mãe perfeita do Instagram que você acha que não passa por isso. Porque ninguém vai expor o filho chorando, o filho chorando, porque isso é horrível, ninguém vai fazer isso com o próprio filho. A gente não faz, mas não é o ideal, né? Que você está expondo a criança esgoelando um momento de vulnerabilidade dela ali. Só que ainda que ela não exponha isso acontece na vida dela também. Até naquela vida daquela blogueira perfeita que você segue, ela também passa por isso. Então tá todo mundo no mesmo barco. Só que uns mais, uns menos, uns escolhem passar de uma forma, outros escolhem passar de outra, mas eu te garanto que ensinar o seu filho a lidar com as emoções deles vão te ajudar aí 100% a criar um adolescente, a ter uma fase adulta mais tranquila com o seu filho também. Falei demais, hein? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dica também, tiver alguma situação que você queira contar, deixa aqui nos comentários pra gente. A gente sempre lê, e é muito importante que a gente tenha essa troca para que a gente não se sinta tão sozinha nesse barco aí, que tá todo mundo junto, que eu sei, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, um beijo, tchau!